Shalom, cumprimento a igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Me encontro muito feliz essa noite de poder rever aqui alguns irmãos. Faz bastante tempo que eu não apareço, né? Da última vez que eu vim já tem 1 ano e meio, mais ou menos. Mas fiquei muito grato pelo convite do diácono Kleber, nosso amigo ali, pessoal. E o Senhor compartilhou comigo uma palavra que se encontra no livro de João, capítulo 21, a partir do verso 4. Livro de João, capítulo 21, verso de número 4. Todos acharam? Livro de João, capítulo 21, verso de número 4. Diz assim a palavra do Senhor. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não o conheceram que era Jesus. Disse-lhe, pois, Jesus, filhos, tende alguma coisa de comer? Responderam-lhe, não. E ele disse, lançai a rede à direita do barco, e achareis. Lançaram-na, pois, e já não podiam tirar, pela multidão de peixes. Amém? Os irmãos podem se assentar. Irmãos, estou acompanhado aqui do meu amigo Diácono Dreon. E ao vir para cá, eu meditando aqui um pouco nessa passagem, e o Senhor falou comigo algumas coisas que eu gostaria de compartilhar com vocês nessa noite. Falar dos discípulos é muito fácil, falar de Jesus é muito fácil, agora pegar e aplicar os ensinamentos, tirar de proveito os acontecimentos, aquilo que for de bom, aquilo que foi de ruim, que aconteceu, nós temos que tirar proveito. Porque a Bíblia diz que tudo coopera para o bem daquele que amam a Deus. Para poder falar dessa passagem, no decorrer dessa mensagem, Jesus ele vai chamar Pedro à parte e vai fazer para ele uma pergunta e vai repetir 3 vezes. Vai perguntar se Pedro amava Jesus mais do que os discípulos que ali estavam com ele. Ele vai virar para Pedro e vai falar assim, Pedro, tu me amas mais do que estes? E Pedro vai falar, Senhor, eu te amo. E ele vai tornar a perguntar de novo, Pedro, tu me amas mais do que a este? Ele vai falar, Senhor, tu sabes que eu te amo. E na 3ª vez ele vai perguntar, Pedro, tu me amas mais do que a estes? E Pedro chorando vai dizer, Senhor, tudo tu sabes que eu te amo. E Jesus vai falar para ele, então apacenta as minhas ovelhas. Só que para Pedro exercer um ministério de pastor, nós temos que olhar um pouquinho a trajetória de Pedro até ali. Porque aqui eu posso conjecturar que há uma consagração de pastor. Ele fala, ó, apacenta as minhas ovelhas, ou seja, cuida do meu rebanho. No livro de Lucas, capítulo 5, Lucas vai narrar o primeiro encontro de Jesus com Pedro, de Pedro com Jesus. Pedro sai numa noite anterior para poder pescar, não consegue apanhar nada, e chega de manhã na praia, ele começa a lavar as suas redes. Só que quando ele está lavando a sua rede, é o momento que Jesus chega. Eu posso aqui conjecturar que Pedro podia estar triste por não ter apanhado a quantidade de peixe necessária de levar o seu mantimento para a sua casa, porque Pedro era pescador, ele vivia daquilo. E quanto de nós não ficamos frustrados no nosso dia a dia de não conseguirmos obter o resultado necessário que nós queríamos? Muitas das vezes passamos até um pouquinho aperto financeiro ali, contando as moedinhas para o pão de amanhã e fazendo planos, mas não estamos vendo o resultado acontecer. Mas Pedro, mediante o resultado que não aconteceu, ele foi lavar a sua rede. Porque eu penso comigo, para que ele vai lavar a rede se ele não ia voltar para o mar? Porque na rede não veio aquilo que Pedro queria, que eram os peixes, mas veio sujeira, mas veio lama. Ou seja, se ele não lava a rede, começa a apodrecer as malhas.
O que eu quero dizer com isso? Lavar a rede é você renovar suas forças para que não venha apodrecer as suas emoções, a sua fé. Lavar a rede é como a nossa irmã falou aqui, é usar a ferramenta necessária, é o quê? É oração, é jejum, está difícil, mas eu vou orando. Eu não vi acontecer, mas eu vou orando. Eu tenho que renovar a cada dia as minhas forças. Só que a Bíblia vai dizer que a alegria do Senhor é a minha força. E quando que eu sei que eu estou forte? Quando eu deixo Ele alegre. Porque se a alegria dele é a minha força, eu tenho que alegrar para estar forte. Então, muitas das vezes, nós passamos por algumas situações, que eu posso dizer assim, passamos por alguns ventos contrários na nossa vida, são permissões de Deus, que nós passamos por algumas situações difíceis, é para que a gente venha tirar proveito daquilo. Não é que Ele quer ver a gente ser torturado, não é que Ele gosta de ver o nosso sofrimento, Ele gosta de ver o nosso resultado. Porque eu não vou alcançar a estatura de varão perfeito, mas eu tenho que me esforçar para isso. Porque Deus jamais vai cobrar da gente perfeição, Ele vai cobrar da gente progresso. Olha, você tem que progredir, você tem que melhorar. Porque a vida do cristão, nós temos que viver em novidade de vida a cada dia. Então Pedro, ele começa a viver uma novidade de vida, porque Jesus chama ele e fala assim, me empresta teu barco para poder pescar, tira ele um pouquinho da areia, tira ele um pouquinho da terra, afasta um pouquinho da praia. O que eu aprendo com isso? Jesus, quando manda Pedro afastar um pouquinho o barco da praia, é tirar um pouquinho o pensamento terreno. É tirar um pouco o foco do nosso mundo aqui, material, e elevar o nosso pensamento para o mundo espiritual. Porque ele vai falar, buscai primeiro o meu reino e a minha justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E muitas das vezes a gente está muito preocupado com o nosso dia a dia, esquecendo que aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. O crente hoje, ele vive muito em ansiedade, aquele complexo de inferioridade. Tem crente que não tem mais aquela fé que começou no início da obra, porque bate o cansaço, bate o desânimo. Então é para isso que nós estamos aqui essa noite. Se ele te perguntasse o que você veio fazer aqui essa noite, o que você veio entregar para mim essa noite, se ele tivesse com uma bandeja aqui, esperando você entregar alguma coisa, o que você entregaria? O que eu entregaria? O que eu teria para poder entregar para ele? Olha, Senhor, no decorrer desses anos, no decorrer da minha vida ministerial, eu tenho isso aqui para poder te entregar. Por que eu estou falando isso? Porque naquele grande dia ele vai pedir conta. Naquele grande dia ele vai me pedir conta. Eu estou falando de ministério. Eu estou falando de chamado. Eu estou falando de pessoas que são separadas. Eu estou falando de pessoas que são eleitas. Então Pedro ele vai começar a vivenciar algumas experiências que eu digo até louvável. Porque o que é o erro? Erro é tudo aquilo que não te ensina nada. Se os acontecimentos não te ensinar, aí você errou. Agora, se os acontecimentos te ensinar, não são erros, são aulas. Então, eu tenho que aprender com aquilo que não é bom para mim e tirar proveito. Porque disso tudo eu estou tirando o quê? Uma aula. Poxa, eu fiz isso, está errado. Não, peraí, mas eu errei? Não, mas eu tenho que tirar uma aula disso aí. Opa, eu não posso mais errar aqui. Eu não posso mais fazer isso aqui, porque eu aprendi que isso aqui não agrada ao Senhor. Então, o Senhor, ele chama Pedro, pede para poder afastar um pouquinho o barco da areia. Ele afasta, Jesus prega, e Jesus vira para Pedro e fala assim, olha Pedro, vamos pescar. E ele vai abrir o seu coração para Jesus e vai falar, Senhor, mestre, eu pesquei a noite toda e nada apanhei, mas segundo a sua palavra, eu vou obedecer. Eu não sei qual era a mensagem que Jesus pregou naquele barco, naquela tarde, naquela manhã. Eu não sei qual foi a introdução, eu não sei qual foi o tema. Eu sei que aquela palavra impactou o coração de Pedro. Que ele falou, segundo a sua palavra, porque a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Ou seja, se eu ouço a palavra de Deus, se eu guardo no meu coração, eu estou alimentando a minha fé. Estou aumentando a minha fé. E Pedro obedece, eles entram naquele barco, eles vão para o mar alto, e Jesus manda ele lançar a rede. E quando ele lança, ele pesca. E eles ficam maravilhados. Chegando na areia, Jesus vai falar para ele, agora deixa tudo e segue-me, porque de ti eu farei pescadores de homens. Ou seja, de você eu já estou fazendo um evangelista. Eu já estou despertando um dom que já há em ti, só que você não sabe ainda.
Você ainda não atentou para esse dom que é em ti, porque Paulo vai falar que todos os dons já há em nós, só falta ser manifesto. Ou seja, o dom ele só vai se manifestar se eu me dedicar a ele. Como que eu posso querer louvar o Senhor se eu não me dedicar ao dom do louvor? A buscar o conhecimento. Como que eu posso querer ser um pregador da palavra do Senhor se eu não me dedicar à palavra do Senhor, a buscar um conhecimento, a estudar, a buscar de Deus uma revelação? É por isso que o dom já há em nós. Ele só vai se manifestar mediante a minha dedicação para Ele. É aquela palavra que diz que tudo que a gente planta, a gente colhe. Ou seja, à medida que eu lanço para Ele, Ele me devolve. Não é uma troca, é um agrado. Quanto mais eu me lanço para o Senhor, mais dele eu tenho. Mais longe dos erros eu fico. Então Pedro ele vai iniciar essa trajetória, vai ter algumas atitudes precipitadas de Pedro, que eu até entendo pelo momento da empolgação, porque Pedro era aquele homem turrão, aquele homem que há quem diga que ele era pacato, mas ele tinha algo de muito interessante, ele era um homem de atitude. Pedro ele não se acovardava em meio às adversidades, ele não se escondia do problema, não, ele encarava o problema, do jeito dele, mas ele encarava, e Jesus viu aquilo, e despertou, não, eu preciso desse homem, esse homem vai ser um grande pastor. Só que Pedro não sabia, assim como eu e você, muitas das vezes, não sabe o que está lá na frente, não sabemos nem, às vezes, o que está reservado para nós, mas mediante a caminhada, mediante ao nosso esforço, mediante a nossa dedicação, Ele vai se revelando a cada dia, a cada manhã, porque quando você está dormindo, Ele está te guardando, quando você está descansando, Ele está te guardando, mas Ele só não guarda não, Ele te prepara também, Ele te prepara para o dia mau, Ele te prepara para a adversidade, Ele te avisa de algumas coisas que irão acontecer, Ele te alerta antes de você falar, Ele te alerta antes de você tomar uma decisão, porque aquela vozinha lá na sua consciência que fala com você, olha, não faça, olha, não fale, olha, se aquieta, é essa vozinha do Espírito Santo que fala conosco, e muitas das vezes nós não damos ouvido, acabamos errando, por tomar uma atitude precipitada de não ter dado ouvido ao Espírito Santo de Deus. E ali Pedro vai caminhando com Jesus e vai tendo o ensinamento de Jesus, de quê? Mansidão, pensar antes de agir, não falar precipitadamente, porque vai chegar os cobradores de imposto e vai cobrar imposto dele, e ele vai falar, olha, nós pagamos imposto, só que ele vai até Jesus e fala, ó, os cobradores de imposto estão aí, eu falei que nós pagamos imposto. Aí Jesus fala para ele, já que você falou, então você vai pescar, dentro desse peixe vai ter uma moeda, aí você paga o seu e o meu. Ou seja, muitas das vezes nós falamos coisas no momento errado, e isso vai acarretar para a gente, o quê? Uma desconfiança. Por que uma desconfiança? Porque é um erro, a precipitação. E eu fiquei meditando com o Senhor, eu falei, Senhor, muitas das vezes, quantas vezes eu me pego falando coisas até certa, mas no momento errado. Muitas das vezes, nós temos até uma boa intenção, e eu fiquei com isso na minha cabeça, boa intenção, o que eu posso falar de boa intenção no momento errado? Eu posso falar de usar. Ele teve a boa intenção de segurar a arca, porque a arca ia cair, mas ele foi fulminado. Ele teve a boa intenção, mas fez errado. Então, muitas das vezes, nós temos uma boa intenção. Aí vai a questão da consulta, consultar o Senhor. Senhor, será que eu devo? Será que eu posso? Será que eu vou? Será que eu não vou? Eu fiz isso há 3 semanas atrás. Eu recebi um convite, que eu falei, Senhor, será que eu vou? Será que eu posso? Eu preciso dar a resposta. E pedi a menina 3 dias. Falei, me dá 3 dias para eu poder te dar a resposta? Ela, tá bom, eu te dou 3 dias. E ali eu fiquei 3 dias. Eu falei, Senhor, será que eu vou? Será que eu posso? O que eu faço?
E passou o primeiro dia e nada, e passou o segundo dia e nada, e no terceiro dia, já beirando quase 6 horas da noite, o Senhor me respondeu com uma palavra. E eu guardei aquela palavra ali no meu coração, eu falei, Senhor, é essa palavra aqui que eu vou pregar lá. Já que o Senhor falou que eu posso ir, eu vou guardar essa palavra. E eu comecei a entender que quanto mais nós nos consultamos com Ele, quanto mais nós mantemos o nosso relacionamento, quanto mais nós falamos e paramos para poder ouvir, nós erramos menos. E com isso tudo vai acarretar para a gente o quê? O progresso. Cada dia mais que se passa, eu vou progredindo, eu vou melhorando, eu vou vivendo de novidade em novidade de vida. Só que não estava só, o interessante é que não estava só Pedro ali. Estavam todos os discípulos que voltaram a pescar com ele. E Jesus chega na beira da praia e pergunta se eles têm alguma coisa para comer. Isso é muito interessante. E eles respondem sem saber que era Jesus que estavam ali. Não, nós não temos nada. E Jesus vai virar para eles e vai falar, olha, lança a rede no lado direito. E mesmo assim eles não conseguiram detectar que era o Senhor que estavam falando com ele. E quantas vezes na nossa vida é assim? Jesus está falando, mas a gente está focado tanto na situação e no momento que nós estamos vivendo, que nós não conseguimos detectar a voz do Senhor falando conosco. E o Senhor está falando assim, eu estou falando com você já há muito tempo, mas a sua angústia, mas a sua tristeza, não consegue deixar o seu ouvido estar sensível para poder ouvir a minha voz. E a gente vem para a igreja e fala, Senhor, fala comigo, eu preciso de uma resposta. Sendo que a resposta já veio, já faz tempo, só que a gente não consegue detectar. Porque ao nosso redor, o vento é o contrário, está soprando. Ao nosso redor, o barco está enchendo de água. Ao nosso redor, muitas das vezes, nós estamos tão focados no problema, que a gente não para um pouquinho para poder respirar e falar, Senhor, eu não consigo ouvir a sua voz. Não é que o Senhor não esteja falando. O problema não está na sua fala, o problema está nos meus ouvidos. O problema está no meu coração, que está voltado tanto para essa situação, que eu não consigo entender. Aí entra a questão do reconhecimento. Porque eles vão virar para Jesus e vão falar que não tem peixe. Jesus manda lançar no lado direito, eles buscam peixe, voltam para a praia feliz da vida. Quando eles chegam na praia, que eles veem que era Jesus. Só que a Bíblia vai dizer que toda ovelha conhece a voz do seu pastor. E por que eles não conheceram a voz de Jesus? Pelo momento que eles estavam vivendo. Jesus tinha acabado de ser crucificado. Pedro tinha acabado de negar. Os discípulos tinham acabado de fugir. Ou seja, para eles, acabou. Todo aquele sonho, todo aquele projeto que eles traçaram para eles acabou, só que eles foram avisados. E para a gente não é diferente. Quantas e quantas vezes a gente acha que o resultado não vai vir? Quantas e quantas vezes a gente acha que o sonho não vai acontecer? Porque nós estamos vendo os acontecimentos ao nosso redor. Só que Jesus chega com eles na praia, chama Pedro à parte. E isso é incrível que Jesus vai fazer com Pedro. Porque se fosse para a gente poder julgar as atitudes de Pedro, jamais a gente falaria que Pedro seria um pastor. Não, Pedro, não, deveria ser Lucas. Não, Pedro, não, poderia ter colocado João, um homem amoroso. Só que Jesus, ele não vê como a gente vê. Ele não olha como a gente olha. Ele não vê só o coração, ele vê todo. É por isso que ele fala, de tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque é dele que procede a saída da vida. É por isso que nós temos que guardar o nosso coração. É porque é dele que procede a saída da vida. E aí Jesus fala para Pedro, Pedro, tu me amas? Então apacenta as minhas ovelhas. Aí eu fiquei imaginando, e tentei aqui conjecturar o pensamento daqueles discípulos, Jesus chamando Pedro à parte. Não, agora Jesus vai cobrar ele, porque ele negou lá as 3 vezes. Irmão, cada vez que Jesus perguntava a Pedro se ele amava, Jesus apagava da memória e do coração de Pedro aquela frustração de ter negado. As 3 vezes que Jesus pergunta a Pedro se ele o amava, foi as 3 vezes que Pedro negou ele, antes que o galo cantasse. Então, muitas das vezes, são coisas que vêm nos acompanhando há anos.
São coisas, são frustrações que vêm se arrastando conosco de anos e anos. E Jesus quer dar um basta nisso nessa noite. Ele quer apagar da sua memória essa frustração, esse complexo de inferioridade. Ah, não, eu não consigo. Ah, não, isso não é para mim, não. Isso é para o irmão Kleber. Isso para mim não vai dar. Não, é para você sim. Se ele te chamou, é para você. Porque é ele que vai te capacitar. Porque é ele que vai te ensinar. Porque é ele que vai fazer você ver coisas que você não viram ainda. Tem muita coisa preparada, tem muita coisa para acontecer. Mas eu tenho que me colocar na posição e na disposição de receber e dar continuidade àquilo que ele propôs para a minha vida, aquilo que ele propôs para a sua vida. Se eu fosse olhar para mim, para a minha capacidade, eu não deveria nem estar aqui, eu deveria estar sentado aí, porque capacidade mesmo nós não temos, se não for o Espírito Santo de Deus, que nos impulsione a cada momento, a cada dia, a cada segundo, a cada manhã. Porque tem manhã que a gente levanta de manhã e fala assim, poxa, meu dia hoje não vai ser legal. Você não acorda, tem dia que você acorda disposto, mas tem dia que você não acorda disposto. Aí é o momento de quê? De dobrar o nosso joelho e orar. Senhor, eu preciso de uma injeção de ânimo. Porque eu deitei ontem com tanta fé, mas no meu amanhecer parece que tem alguma coisa dizendo que não vai acontecer. É eu lutar contra o improvável. Porque o que tenta colocar na nossa mente é o inimigo tentar colocar na nossa mente que não vai acontecer. Ah, isso aí não vai acontecer não, ele te prometeu há tantos anos. Há quanto tempo você ouviu essa promessa? Quanto tempo se passou? Se fosse para fazer, ele já tinha feito. Só que o problema não está com Deus, o problema está conosco. Será que eu estou pronto para poder receber? Porque quando nós não estamos prontos e recebemos alguma coisa e não sabemos lidar com ela, a bênção acaba virando uma maldição na nossa vida. Porque nós fazemos da bênção uma maldição. E muitas das vezes, eu paro para poder imaginar e vejo a bênção que Saul recebeu. Ele recebeu uma bênção de ser ungido, mas ele fez com que a bênção virasse uma maldição na vida dele pela desobediência. Então, muitas das vezes, pelo simples fato de a gente não querer saber lidar com a situação, a gente acaba embolando o meio de campo todo. A gente toma atitude precipitada, a gente faz coisas que não deveria, e com isso tudo vai virando uma bola de neve. Aí eu começo a entender, porque em momento algum ele nos abandona. Até quando nós pensamos em desistir, até quando nós pensamos em retroceder, ele marca um novo encontro conosco. Porque foi assim com aqueles discípulos. Não, para mim não dá mais não. Não, chega, ele estava comigo aqui. O que eu vou fazer sem ele? A gente pensa assim, Senhor, eu não estou vendo o Senhor próximo de mim, eu não estou conseguindo ouvir a sua voz, eu não consigo sentir a tua presença, até parece que o Senhor não está comigo mais. Aí ele entra em ação e marca um novo encontro. Nesse dia 22 de outubro, para poder dizer para você, eu sempre estive contigo. Eu nunca te abandonei, ainda que você se sentisse sozinho. Ainda que você não se sentisse capaz, eu faço de você capaz. Eu digo para você, prossiga, não pare, vai em frente, porque no momento certo, no momento oportuno, a vitória vem. O choro, ele pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem no amanhecer. Há um novo amanhecer para mim, para você nessa noite. Você chegou aqui triste, você chegou cabisbaixo, angustiado, mas você vai sair alegre, porque a resposta é essa, há um novo amanhecer. Há um novo amanhecer para mim, para você. Não deixe que o inimigo sopre no teu ouvido palavras ao contrário daquilo que o Senhor te prometeu, não. Porque o que ele tenta fazer é tentar te enganar, tentar te encorajar a desistir. Porque só conta a vitória quem não desiste. Para quem não desiste, sempre tem um testemunho para contar. Não é fácil. Não é fácil não. Servir a Deus é difícil, irmão, mas não é impossível. Não é impossível. Se não é impossível, nós somos capazes de servir. Nós somos capazes de adorar. Somos capazes de render glória e louvores a Ele. Irmão, nós não temos noção do que nós já recebemos só pelo simples fato de sair da nossa casa e chegarmos aqui. Nós não temos noção na esfera espiritual a luta que foi para que nós chegássemos aqui.
Não, mas eu vim tranquilo, eu vim de moto com o Adrião, vim tranquilo, não aconteceu nada. Mas na esfera espiritual, quantos e quantos livramentos o Senhor impediu que acontecesse lá? Para que nós pudéssemos estar aqui adorando o Senhor nesta noite? Quantas coisas poderiam ter acontecido para que nós não estivéssemos aqui essa noite? Mas a potente mão do Senhor mais uma vez nos guardou. Mas a poderosa mão do Senhor mais uma vez impediu que acontecesse alguma coisa para que nós possamos estar aqui esta noite, para poder ouvir dele, há um novo amanhecer. Há uma vitória tão grande chegando que vai impactar não só a igreja, mas como todo mundo que serve aqui. Porque isso aqui não é em vão não, irmão. A sua vinda aqui não é em vão. Porque ele não dispensa ninguém de mão vazia não, cada um vai receber a sua porção. A palavra, ela fala por si só. Jesus, ele tem a preocupação de a cada momento falar conosco para nos dar uma injeção de ânimo. Porque ele sabe como que nós somos. Porque aqui cada um é diferente do outro, cada um tem uma personalidade, cada um age de uma forma, cada um foi criado de um jeito, costume de um jeito. Então, para cada um, ele age de uma forma. É igual essa palavra aqui. A palavra para um está soando de uma forma, para outro está soando de outra, e para outro está soando de outra, para mim está soando de outra forma. Ou seja, ele está repartindo a palavra para que alimente todos no mesmo lugar com uma só palavra. Com uma só palavra ele consegue alimentar todo mundo, cada um na sua necessidade. Esse é o Deus que nós servimos. É um Deus que supre a nossa necessidade. É um Deus que muitas das vezes nós pensamos. Eu posso falar por mim, num grande momento difícil da minha vida, eu achei que não teria saída. Eu falei, Senhor, eu vou abandonar esse negócio aí que não tem o que eu fazer. Eu já orei, eu já jejuei, os dias estão passando e a dívida vai aumentando a cada dia que passa. E ele falou para mim assim, ainda que você desista, eu não vou desistir. Ainda que você não veja a solução, eu estou te dizendo, há uma solução dentro desse problema. Foi quando chegou para mim uma quantia e eu consegui resolver aquele problema. E depois eu fui falar com o Senhor sobre esse problema. Senhor, mas por que isso? Já estava difícil e piorou mais ainda. Por que isso? E Deus é tão maravilhoso, irmão, que até quando ele cala, ele responde. Deus é tão maravilhoso que até quando ele se cala, ele responde. Porque quando a gente está aflito e a gente dobra o nosso joelho, a gente só quer falar. Olha, Senhor, eu estou com um problema assim, 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 Senhor, cura aqui, transforma ali, age nessa área aqui, a gente não para ouvir. A gente só fala. A gente fala, levanta do joelho e vai fazer os nossos afazeres, ou vai deitar e vai dormir, e pronto. A gente não para poder ouvir. E fala, não, Senhor, de tudo que eu falei, agora fala o Senhor comigo. E eu fui fazer isso. Senhor, de tudo isso que eu te apresentei aqui, agora fala o Senhor comigo. E ele falou, agora sim, agora eu vou falar. Agora você permitiu que eu falasse. Porque já há mais de uma semana só orando, e falando, Senhor, fala comigo, mas todo dia a mesma oração. Ou seja, eu orava com os meus lábios, mas o meu coração estava longe daquilo que eu falava. E ele fala, você fala de boca, você fala uma coisa, mas seu coração está voltado para outra. Como que eu vou falar? Como que eu vou responder? É por isso que eu me calei. Você fala com os seus lábios, com o coração voltado para outra coisa. Não. A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. O meu coração naquele dia estava cheio de tristeza, irmão. E eu só murmurava. Murmurava, por quê? E não perguntava, Senhor, qual é o ensinamento que o Senhor quer me dar dentro dessa situação? O que o Senhor quer que eu aprenda com essa dificuldade? Quando eu mudei a minha oração, eu obtive a minha resposta. Deus é tremendo porque me faz lembrar agora a mulher samaritana. Ela vai ali naquele poço tirar água, irmão. Jesus já tinha marcado um encontro com ela. Jesus pede de beber.
E ela fala para ele, como você sendo judeu pede a mim de beber que sou samaritana? E Jesus começa a falar com ela, olha, se você soubesse quem sou eu, você que me pediria e eu te daria da água da vida. E ela vai falar, és tu maior do que Jacó? Jesus está vendo que aquela linha de comunicação não está funcionando. Isso é tremendo, irmão. Ele muda a sua linha de comunicação para atingir o seu objetivo. Ele vai virar para ela e vai falar assim, olha, chama lá o teu marido. E ela vai falar, eu não tenho marido. Ele vai falar, disseste bem, porque teve 5 e o que tu tem não é teu. Aí ela vai virar para ele e vai falar assim, veja que tu és profeta. Ela só viu que ele era profeta quando ele revelou o que ela estava fazendo. Se ela tivesse a noção de quem ele era, ela não teria passado por esse constrangimento. Mas o Senhor não constrange ninguém. Ele só mostra para a gente a nossa realidade quando nós achamos que somos ou que fazemos alguma coisa. Ele mostra verdadeiramente para a gente quem a gente é. Então, muitas das vezes a gente não atinge o nosso objetivo, porque a gente está sempre tomando as mesmas atitudes. Mesma atitude, mesmo resultado. Faça como Jesus, muda a sua linha para atingir o seu objetivo. Muda a sua atitude, muda a sua forma de falar, muda a sua forma de agir, muda a sua forma de pensar, que eu tenho certeza que no final você obterá vitória. Amém, meus irmãos? Foi essa palavra que o Senhor colocou no meu coração. E eu quero aqui mais uma vez externar a minha gratidão e agradecer a minha oportunidade, em nome de Jesus.